Cidirlene. Os componentes da nossa equipe são Lídia, Diego, eu, Cidirlene, Jaciele e Samara. E nós vamos começar a nossa apresentação com a Lídia, que vai falar um pouco sobre a biografia e um pouquinho da filosofia de Tomás de Aquino. E aí vamos começar com a apresentação do nosso slide. Espera carregar um pouquinho. Boa noite, eu sou a Lídia. Irei começar a nossa apresentação falando sobre a biografia e a filosofia de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em 1225, em Aquino, uma comuna italiana no Castelo, que está aí o nomezinho para vocês, que eu não vou saber pronunciar corretamente. Filho do conde Laudulfo de Aquino, recebeu uma excelente educação, estudou na abadia desse castelo, está aí para vocês, no mosteiro da Ordem de São Bento de Cassino. Mais tarde, ele ingressou na Universidade de Nápoles, na cátedra das Artes Liberais. Com apenas 19 anos, em 1244, abandonou o curso e decidiu sua vocação religiosa, tornando-se dominicano. Ao ingressar nas Ordens dos Dominicanos, no convento em Paris, permaneceu alguns anos em Paris, cidade importante para o seu desenvolvimento espiritual, intelectual e profissional. Entretanto, foi na cidade de Colônia, na Alemanha, que Aquino escreveu suas primeiras obras, sendo discípulo do bispo, filósofo e teólogo alemão Santo Alberto Magno, conhecido como Alberto o Grande. Mais tarde, em 1252, Tomás de Aquino torna para Paris, onde gradua em teologia e segue a carreira de professor. Depois de 7 anos lecionando e meditando em Paris, Tomás de Aquino começou a elaborar a doutrina cristã, que mais tarde seria aceita pela Igreja e conhecida como tomismo. Ficou conhecido como Doutor Ângelico, cujo trabalho de vida esteve dedicado à fé, à esperança, à caridade, constituindo assim um pregador cristão da razão e da prudência. Foi um dos defensores da escolástica, método dialético que pretendia unir a fé e a razão em prol do crescimento humano. Uma de suas maiores obras, a Suma Teológica, é o maior exemplo da escolástica, no qual apresenta a relação entre ciência, razão, filosofia, fé e teologia. São Tomás faleceu na cidade de Fossa Nova, Itália, no dia 7 de março de 1274, com 49 anos. Sua filosofia. Segundo a filosofia de Tomás de Aquino, o homem não vive por acaso. A vida humana ela tem um propósito que é a felicidade. Porém, o homem precisa conhecer os meios adequados para a sua posse. A felicidade para ele parte do princípio de que das riquezas materiais seriam a falsa noção da felicidade, pois a riqueza não tem consciência existencial em si mesma e a razão de estar fora dela mesma. O estado da felicidade parte do estado do espírito em que o homem se encontra. O indivíduo tem que conhecer o seu interior antes de partir em busca dos meios adequados para a posse da mesma. Contudo, deve-se considerar que o estado da felicidade não é eterno. Uma vez encontrada, nada impede de perdê-la, para assim então iniciar-se uma nova busca até o fim da vida humana. Em todo momento, o homem busca a felicidade e muitos ligam a felicidade à posse de bens materiais. Mas para Tomás de Aquino, a ideia da felicidade vai muito além disso. Ela é o guia necessário para a vida, a alma, melhor falando, né? Do homem.
Na vida corriqueira, com o estresse do dia a dia, o homem acaba abrindo mão dos pequenos detalhes que possivelmente traria felicidade em busca de materialização para supri-las. É isso. Boa noite, meu nome é Diego e vou falar um pouco sobre a encíclica Rerum Novarum. Ela foi promulgada dia 15 de maio de 1891 pelo Papa Leão XIII. Foi uma resposta da Igreja Católica ao fortalecimento do capitalismo e do comunismo. Analisa a situação do proletariado industrial. A encíclica analisa a situação do proletariado industrial. Ao analisar a questão operária, a encíclica salientava que os processos criados pela industrialização causaram conflitos entre os dois grupos antagônicos, formados pelo capitalismo. Foram burgueses e o proletariado. Assim, a Igreja Católica tomou para si o tema da questão social. Ela critica o modelo capitalista, no qual deveria passar por uma reforma, mantendo assim a propriedade privada, e critica o socialismo. Segundo a Igreja, se ficar renovaram, burgueses e proletários, as duas classes estão destinadas pela natureza a unir-se harmoniosamente e a conservar-se mutuamente em perfeito equilíbrio. A Igreja toca no centro social. Fica o processo capitalista que explora os operários, que permite a riqueza de poucos e a pobreza de uma grande massa. Ela pune os movimentos socialistas e defende a propriedade privada. Ela critica o socialismo por conta que o socialismo difundia o ódio dos operários para os burgueses. E segundo a Igreja, eles perturbavam os direitos naturais dos indivíduos. Segundo a Igreja, o correto seria humanizar a ação dos proletários e dos capitalistas. Tem uma citação da Rerum Novarum, que está na página 55, que fala o seguinte: a desigualdade não é apenas natural, é conveniente à coletividade, já que é necessária a variedade de talentos e ofícios. Pode passar para o seguinte. Próximo. Boa noite, Cidirlene. Eu vou falar sobre o neotomismo. O neotomismo, ele é a retomada do tomismo, que é a doutrina filosófica cristã elaborada pelo dominicano Tomás de Aquino, a qual a Lídia ela explicou um pouquinho sobre a biografia e sobre a filosofia de Tomás de Aquino. O neotomismo é uma das correntes filosóficas que influenciaram o serviço social, ao qual os princípios da dignidade humana e do bem-estar comum, que é o bem-estar da sociedade, iluminaram a teoria e a prática do assistente social por muito tempo. A filosofia de Tomás de Aquino, ela marcou por muito tempo a história da filosofia do homem. E apesar de alguns filósofos continuarem a ensinar a doutrina, ela foi, de certa forma, esquecida por algum tempo, né? Porque o Tomás de Aquino ele era um filósofo medieval. Então, no final do século XIX, ela começou a ser retomada, a filosofia de Tomás de Aquino, a partir do Papa Leão XIII. Esse Papa ele marcou a Igreja Católica, pois foi ele que definiu a doutrina social da Igreja, através da Rerum Novarum, que o Diego explicou agora. Então, essa retomada do tomismo, quer dizer, se deu através da encíclica A Aeterni Patris, a qual propôs a retomada da filosofia tomista, agora com uma nova roupagem. Por isso, neotomismo, novo tomismo. Então, ela quer promover a junção da tradição com o progresso, assim como o pensamento de Aquino, da junção da fé com a razão. O Papa coloca na encíclica 2 pontos essenciais. O primeiro é a necessidade de fazer a escolha nas teorias a ser restaurada, e no caso foi a teoria tomista. E a segunda foi a necessidade de acolher o progresso científico. A Igreja percebeu que não havia mais possibilidade de barrar o progresso científico e tecnológico, então ela precisava se unir ao progresso e adaptar a religião cristã apostólica. Essa restauração ela tinha a intenção de unir os pensadores católicos para a conquista do pensamento moderno, mas ele não se restringia apenas aos padres, aos religiosos, mas também aos leigos cristãos, né? Através depois
das universidades, das escolas, mas isso aí vai ser falado um pouquinho mais na frente. Então, quando a sociedade ela abandona o modo de produção feudal e ingressa no modo de produção capitalista, que é o advento da modernidade, há uma mudança radical no mundo, que deixa de ser teocêntrico, onde Deus é o centro de tudo, e passa a ser antropocêntrico. Aí o homem passa a ser o centro do universo, e todas as justificativas e respostas, elas são dadas pelo próprio homem, através da ciência e da tecnologia. Então, nesse mundo novo, ele acaba afastando as ideias unicamente místicas e abstratas. Então, o pensamento que passa a ser legitimada é o científico. E, nesse contexto, a Igreja Católica ela percebe que precisa se adaptar para continuar a sobreviver, né, a ter força. Então, ela usa para ampliar o neotomismo, para ampliar o trabalho apostólico na crise contemporânea do capitalismo. Então, o neotomismo vem para se adaptar a esse novo contexto. Esse pensamento ele vai tentar unir a fé com a racionalidade, dizendo que não há nenhuma contradição entre a fé e a razão, a ciência e a fé. Tomás de Aquino, no tomismo, ele diz que a sociedade é a união dos homens, com o propósito de efetuar algo comum, que é o bem de todos. Para São Tomás, o Estado deve respeitar a Igreja, e assim não existe conflito entre a razão e a fé. E se cada um procurar realizar sua tarefa, não vai haver conflito entre a Igreja e o Estado. E a autoridade que há no Estado, ela deriva de Deus. E o representante direto de Deus na Terra, quem é? A Santa Madre Igreja Católica. Então, o Estado ele deve subordinar-se à autoridade da Igreja. Então, a filosofia de São Tomás de Aquino, bem como da Igreja, ela está presente no Código de Malinas, que será explicada agora pela colega Samara. Boa noite. Me chamo Samara e vou dar continuidade com o Código de Melina. Bom, a filosofia de São Tomás, bem como a doutrina social da Igreja, está presente no Código Social de Melinas, elaborada pela União Internacional dos Estudos Sociais, fundada em Melinas, daí vem o nome, em 1920, sob a presidência do nosso cardeal Messier, esse senhor que vocês estão vendo agora no slide. Agora, quem foi esse senhor? Bom, esse senhor ele se chama Joseph Messier. Ele nasceu em 1851 e faleceu em 1926. Ele tem a sua origem bélgica, foi sacerdote e filósofo. E foi um grande expoente no Renascimento escolástico no século XIX. E se especializou-se no tomismo. E com isso fundou um Instituto de Filosofia. Dando continuidade ao código, o mesmo influenciou a restauração do neotomismo e marcou sua presença na ação social desenvolvida pelos cristãos. Este código iluminou a ação dos cristãos na chamada questão social e marcou também os assistentes sociais católicos brasileiros, que já vai ser explicado pela nossa colega Jaciel. Bom, um dos objetivos da União era os estudos dos problemas sociais à luz da moral católica. A União, pensando nisso, realizou vários encontros para os estudos dos problemas na ótica cristã. Na Assembleia de 1924, o cardeal Messier afirmou que, apesar do valor dos estudos e debates, o mesmo tem ficado de forma restrita, que foi uma tomada de decisão que foi melhor, de acordo com a ideologia da Igreja Católica. O mesmo enfatizou a necessidade de que as reflexões feitas penetrassem nas massas e sugeriu um instrumento que seria uma espécie de catecismo, com essas reflexões e com as diretrizes sobre diferentes questões sociais. Referindo esse trabalho, que seria a catequese, o mesmo afirma, abre aspas, dedicar-se primeiro e principalmente em destacar nossas crenças e da nossa filosofia, princípios positivos capazes de ditar lei ao apostolado social, à ação política. Fecha aspas. Dando continuidade ao código, esse livrinho aí que vocês estão vendo, ele é dividido em uma introdução e 5 capítulos. Vou falar um pouco sobre os capítulos. Não assim, sabe? Os capítulos são 5. O primeiro é a vida familiar, o segundo é a vida cívica, o terceiro é a vida econômica, o quarto é a vida internacional
E o 5 é a vida sobrenatural. Bom, em todos os itens é encontrado ensinamentos eminados do magistério da igreja e do Dr. Ângelo, como falou nossa amiga Leite. Na introdução é contestado os princípios referentes ao homem, a conduta que o homem deveria ser capaz de lidar e seguir no corpo social. Esses princípios que eu estou trazendo agora para a apresentação, ela foi retirada no livro que a gente vai mostrar no final. São 5. O primeiro é: o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O segundo: o homem é um ser social, não se basta sozinho. O terceiro é o mais interessante, é aquele que a gente deve dar um pouco mais de atenção. O terceiro fala assim: o filósofo cristão afasta-se do individualismo e do coletivismo. Quando ele fala assim, afasta-se do individualismo e do coletivismo, ele está falando do liberalismo e do comunismo. Então, aquele que se diz cristão filosófico deve se afastar de ambas ideias. O quarto: o homem tem no destino pessoal, a sociedade é para ele o meio necessário que o ajuda a atingir o seu próprio fim. O quinto: a economia e a moral estão ligadas, daí se deduz: a igreja guarda a moral e exerce uma fiscalização legítima sobre a vida econômica. Vamos dar continuidade com a nossa colega Jaciele. Boa noite, gente. Sou Jaciele e vou falar sobre o assistencialismo e a influência da Igreja Católica no serviço social. Gente, antes de eu iniciar falando sobre isso, eu quero dar uma breve explicação sobre a diferença entre o assistencialismo e a caridade e a assistência social. O assistencialismo, ele se refere à doação e à troca de favores, né? O que a gente vem estudando com a professora Thelma esses dias todos, essas semanas, né? Ou seja, em poucas palavras, o assistencialismo, ele se refere à caridade, que foi o que a gente mais viu nos assuntos. Já a assistência social, ela refere-se à garantia de direito à proteção a seus usuários, ou seja, a assistência social, ela se refere à garantia do direito do cidadão, né? E o assistencialismo, ele se refere a ajudar o cidadão através da caridade. Agora, eu vou iniciar a minha explicação sobre o assistencialismo da Igreja Católica. A gente sabe, né, estudamos sobre isso e entende-se que, por um longo tempo, a Igreja Católica ela foi a instituição que mais se destacou no assistencialismo social, porque utilizou a caridade como base. E a utilização da caridade como base fez com que eles praticassem ações para atender às diversas questões sociais daquela época. Além disso, o assistencialismo ele era pautado na caridade para enfrentar a pobreza crescente instalada na sociedade naquela época. E utilizavam o neotomismo, como a Cidirlene falou, como teoria base para essas ações. Referente à influência da Igreja Católica no serviço social, entende-se que o serviço social ele teve origem na ação católica. E essa ação católica ela era determinada pela recristianização da sociedade, através de um projeto de reforma social. Esse projeto ele era para recuperar o poder ideológico da igreja. A igreja também ela teve influência na profissionalização e na identidade das primeiras expressões de serviço social no Brasil, o que contribuiu para que as primeiras escolas de serviço social utilizassem as diretrizes e as atividades da União Católica Internacional de Serviço Social como sustentação ideológica para a formação dos assistentes sociais daquela época. Isso também contribuiu para a fundação da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, conhecido também como ABESS. Esta fundação, ela teve a orientação da Igreja Católica
e também dos assistentes sociais daquela época. E eles visavam garantir um certo padrão de ensino. Esse certo padrão de ensino, eles exigiam que os professores das escolas de serviços sociais, eles fossem católicos, eles seguissem a doutrina católica, porque assim eles podiam passar uma boa influência para os alunos. Além disso, a fundação ela promovia convenções para os assistentes sociais. E estas convenções, elas tinham temas específicos, mas mesmo assim, o pano de fundo continuava sendo a doutrina católica. Além disso, essas convenções, elas geralmente se iniciavam com uma missa solene, e durante um certo tempo havia um dia de recolhimento para quem desejasse ter um retiro espiritual. Todas essas ações eram promovidas para que eles se sentissem preparados, né, moralmente e também para que contribuísse para a sua doutrina. Por fim, nota-se que a posição da Igreja Católica ela se fez muito presente no serviço social. Bom, a nossa apresentação foi toda baseada nesses livros: Serviço Social e Filosofia, das Origens de Araxá, a História do Serviço Social na América Latina e a Renovável. E tá faltando mais uma, que foi a da Cirilene, que a gente não conseguiu achar em português. E esses aí são os nomes dos nossos integrantes, né, professora? Agora vamos passar para a nossa crônica. Só um minutinho aqui que Sobre a condição dos operários. O céu de azul passou a ficar cinza. O modo de produção capitalista roubou nossas terras comunais. Temos somente a venda da nossa força de trabalho para sobreviver, nesse mundo jamais visto antes, na história da humanidade. Vejo uma grande massa de trabalhadores desempregados. Enquanto uma parte dela compete por uma vaga de emprego, a outra se reúne em grupos para quebrar as máquinas das fábricas que roubam o emprego de todos. Mas, além da concorrência que enfrentamos entre nós, enfrentamos também uma grande miséria que leva os mais fracos para o sono eterno. Os socialistas nos dizem: para radicalizar a pobreza, nós devemos acabar com a propriedade privada, pois esta deverá ser agora coletiva, e que o bem de cada um seja comum a todos. Assim, não haverá mais nem burgueses e nem operários, mas sim uma sociedade justa e igualitária. Mas, diante do caos, Deus se pronunciou por meio do seu representante, o Papa Leão XIII. A Igreja reconheceu que a industrialização provocou uma grande pobreza. Contudo, a solução não estaria nas ideias socialistas, pois ela feriu os direitos naturais dos indivíduos. Portanto, dizia a Igreja, deve-se manter a propriedade privada, vista que faz parte de uma generosidade divina. E disse também, na sociedade não poderá haver igualdade. A desigualdade é natural. Assim como cada órgão desempenha uma função no corpo, de forma que este funcione perfeitamente, assim também são as diferenças sociais, precisas para que a vida em sociedade funcione. A multidão de operários se reúne e grita: então, qual é a solução? Nos dê uma solução para acabar com a fome? Então, qual é a solução? Nos digam a solução para a exploração. Então, qual é a solução? Falem a solução para acabar com as mortes. Nós precisamos de soluções. A Igreja disse: uma reforma social deverá ser feita. Os trabalhadores não devem participar de nenhum ato socialista, tendo desse modo nenhum ato de reivindicações, sindicatos,
nenhuma conduta que possa abalar os direitos naturais. E cabe ao burguês não impor mais trabalho para os operários, além do que suas forças possam suportar. Deve ser pago a eles o justo, pois qualquer forma de exploração para a obtenção de lucro é um crime gravíssimo, sem perdão ao divino. Pronto, pena que não tinha musiquinha, tem até a musiquinha de fundo terminando. Mas eu vou ver, porque tem ali um alto-falantezinho, né? Que eu vou ver depois se é ele que habilita o áudio. Vamos lá para a cruzadinha, então. Boa noite, gente. A gente agora vai mostrar nossa atividade de fixação. A gente meio que estava procurando por um caminho mais didático. E assim a gente decidiu optar por uma cruzadinha. E como será a cruzadinha? Como vai ser realizada? Bom, os alunos serão auxiliados pelos integrantes do grupo para completar a cruzadinha. Para responder a cruzadinha, vocês deverão pensar na apresentação que acabou de ser feita e fazer uma ligação com as dicas que estão na cruzadinha da equipe. Quando a gente fez a nossa cruzadinha, o objetivo geral era que todo mundo meio que tivesse um diálogo entre os componentes do grupo e aqueles que estão assistindo. Então, a gente conta com vocês, mesmo se for pelo chat, ou assim, pela voz mesmo, a gente está contando com vocês, tá bom? Obrigada, vamos dar início. A primeira. Com isso, a gente encerra as atividades do semestre na próxima semana. Lembro vocês, para não faltarem aula na semana que vem também, que vai ter a apresentação dos temas muito importantes, que daí é como que tudo isso junto vai gerar uma profissão nova, porque é a partir dessa efervescência de instituições, de movimentos sociais, de mudança de sociabilidade, de consolidação do capitalismo como um sistema vigente, embora tensionado pela Revolução Russa de 1919, é esse conjunto de fatores, de pensamentos e de movimentos sociais e societários que vai fundar as ideias que ainda hoje a gente bebe nessas fontes, né? No meio vai ter retrocesso. Entende? Então, é isso que a gente faz nessa disciplina, para entender por que determinadas profissões também surgem depois. Por que a psicologia surge depois? Por que o serviço social surge depois? Por que a psicanálise? Por que os hospícios eles se transformam em hospitais, em clínicas reformadoras de caráter e resolvedoras dos problemas, principalmente das mulheres que eram histéricas, feministas do movimento do início do século XX, certo? Então, essas questões, quando a gente trata lá da medicalização da família, é que a gente vai transformando tudo num discurso científico, mas científico não no sentido de uma compreensão, mas no sentido do domínio pelo jargão técnico. Então, eu sou o cara que decido sobre sua vida porque eu sei o que eu estou fazendo e você não sabe. Certo? E aí, isso dá margem para o outro reagir das maneiras mais mirabolantes, ou pela submissão, né? Porque, afinal de contas, o cara estudou, então é o que aconteceu, né, Maria, contigo com o uso daqueles medicamentos, e que a gente se vê à mercê, a gente não vai na boa fé. Ou a gente começa a aderir a discursos também extremos de teorias da conspiração, e que a gente não pode confiar em nada, que não tem nada seguro, e que não é nada disso, né? Então, viver é complexo. A ciência, ela dá para a gente a ferramenta da complexidade, da dúvida. E é por isso que a gente nega a ciência. Por quê? A religião está o tempo todo dizendo: venha para cá que você vai ser feliz, que você vai ser próspero,
que você, além de tudo isso aqui na Terra, você ainda vai ganhar o reino dos céus. Né? Aí como é que você troca? A ciência que diz assim, olha, se liga que se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Enquanto o outro só te propõe pão e mel. Né? Então, chega, que já são 10 horas e vocês são guerreiros e